Um corpo de massa 5 kg, isso aqui é um exemplo, tá? Não está na apostila. Um corpo de massa 5 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal áspera. O coeficiente de atrito estático é 0,04 e o cinético é 0,03. Aliás, 0,4 e 0,3. Aplica-se uma força sobre o corpo de acordo com a figura. E aí pede, complete a tabela. Tá bom? Então, nós vamos aplicar aqui uma força no corpo, essa força F. Só que essa força F ela é variável, de forma que nós vamos aqui mudando o valor da força aplicada. A força aplicada era 0, vou aumentar para 5, para 10, 15, 20, 25, 30 e depois 20. Vamos marcar aqui o valor do atrito, vamos colocar aqui a força resultante, vamos colocar aqui a aceleração. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte, e aí vamos tentar entender o que quer dizer esses valores. Eu vou começar o meu cálculo determinando aqui a força normal. Tá? Então, esse cara tem um peso, tem uma força normal. E como esse corpo aqui não se movimenta na vertical, a força normal anula o peso. Então, nós já sabemos aqui que força normal é igual ao peso. E qual é o valor do peso? A massa é 5, então o peso é 50. 50 metros. Muito bem. Agora, quando essa força age no corpo, vai surgir então aqui um atrito, na verdade? Vai surgir um atrito. Eu não sei que atrito que é esse, se é cinético ou é estático. Eu vou começar calculando o atrito de destaque. Quem é o atrito de destaque? É o maior atrito estático. Então, é o estático vezes a força normal. Então, o atrito de destaque será Mi estático. Quanto vale o Mi estático? Está aqui 0,4 vezes normal, 50. Então, o atrito de destaque será igual a 20 newtons. Tá legal? Muito bem. O que quer dizer um atrito de destaque igual a 20 newtons? Quer dizer o seguinte, presta bem atenção. O atrito de destaque sendo 20 newtons quer dizer que o corpo só vai começar a escorregar, observe que ele está em repouso, né? Ele está inicialmente em repouso. Então, ele só vai começar a escorregar quando? Quando eu aplicar uma força maior que 20 newtons. Tá legal? Enquanto eu não aplicar uma força de 20 newtons, ele não escorrega. Então, eu já poderia até começar a completar a tabela. Porque se eu não aplicar nenhuma força, o atrito será 0. Se eu aplicar uma força de 5 newtons, o meu atrito será 5 newtons. Por que 5 newtons? Vou voltar aqui. Se eu aplico aqui uma força de 5 newtons, esse cara fica em repouso. Né? Só vai entrar em movimento se eu aplicar uma força maior que 20. Então, se ele fica em repouso, o atrito vai ter que anular essa força motora. Então, o atrito tem que ser igual a 5. Aí 5 anula 5. Ok? Entendeu? Se eu aplicar uma força 10, o corpo não entra em movimento. Então, a força de atrito será 10. Se eu aplicar uma força 15, o corpo não entra em movimento. Então, o atrito será 15. Se eu aplicar 20 newtons, o corpo está quase entrando em movimento, mas não entrou em movimento ainda, porque esse aqui é o atrito de destaque. E para escorregar, eu tenho que aplicar uma força maior que 20. Então, o atrito será 20. Tá legal? Porém, quando eu aplicar uma força de 25 newtons, o que acontece? Esse cara vai escorregar. E aí o que acontece? O atrito muda. O atrito não será mais atrito estático, será atrito cinético. Então nós vamos lá calcular o atrito cinético. Como é que ficará? Força de atrito cinético
será o μ cinético vezes a força normal. Então, o atrito cinético será μ cinético 0,3 e a força normal será 50. Então, o atrito cinético deu 15 newtons. Beleza? Ó, não esqueçam que o atrito cinético, tá aqui, ó, ele é constante, ok? Então, se o corpo escorrega, o atrito não muda. O atrito cinético será sempre o mesmo. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Se eu aplicar 25 newtons, ele escorrega. Então, o atrito será 15. E se eu aplicar 30 newtons, ele escorrega 15. E se eu aplicar 20 newtons? Ó, ele já está escorregando, né? Então, o atrito será 15. Ah, professor, mas aqui o senhor aplicou 20 newtons e ficou atrito 20. É porque ele estava em repouso. Mas agora eu aumentei a força, o corpo começou a escorregar, eu diminuí a força, ele vai continuar escorregando. Então, observe que quando ele está escorregando, eu terei um atrito menor do que quando ele não escorrega. E aí está a explicação do sistema, então, ABS. Para que existe o ABS no freio de um automóvel? É para você tentar o quê? O maior atrito entre o asfalto e o pneu. Ok? Então, o sistema não permite que a roda trave. Porque se ela travar, ele vai escorregar mais, vai parar numa distância maior. Tudo bem? Vamos completar, então, essa tabela. Como é que eu vou determinar a minha força resultante? Você está observando aqui que nós teremos uma força F para a direita e o atrito para a esquerda. Então, para determinar a resultante, eu vou executar a diferença entre elas. Então, vai ficar assim, ó. Força resultante, 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. 10 menos 10, 0. 15 menos 15, 0. 20 menos 20, 0. Se a força resultante é 0, a aceleração é 0. Ok? Agora, nós temos o escorregamento. Então, aqui, ó, tudo isso aqui é a situação de atrito estático. Agora nós temos aqui o atrito cinético. Então, vamos lá. 25 menos 15, 10. 30 menos 15, 15. 20 menos 15, 5. Qual a aceleração? Então, nós vamos aplicar aqui, ó. Vou fazer ali no cantinho, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, ó, isolando a aceleração será força resultante sobre a massa. Tá bom? Então, o cálculo da primeira aceleração. Tá bom? Então, ficou lá. Força igual a 10 dividido pela massa 5. Então, a aceleração deu 2. Tá legal? Então, eu posso vir aqui e colocar lá a respostinha 2. Agora, nós vamos fazer o próximo. Então, a aceleração igual. Qual é a força resultante ali? 15. 15 dividido por 5. Vai dar 3. Então, a aceleração ali é 3. Vamos lá, 3. E o último, vamos fazer aqui de só azulzinho. Então, vamos fazer o verdinho, que é bonitinho. Então, a aceleração é igual a, a força resultante ali, 5 sobre 5. Então, vai dar 1. Então, vamos colocar lá 1 e fechou, né? Tá bom? Beleza, então esse aqui é o atrito
cinético. Beleza? O que vocês estão observando? O atrito cinético é sempre constante, sempre o mesmo valor. E o atrito estático? Ó, sempre igual o valor da força motriz. Sempre igual o valor da força motriz. A força que está impulsionando o cara. Beleza? Sossegado, gente.